podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 11 do podcast do Petrópolis Sob Lente. Eu me chamo Carolina Freitas, sou a jornalista responsável por esse projeto e apresentadora desse programa que tem me permitido conhecer histórias fantásticas envolvendo Petrópolis. O episódio de hoje é uma oportunidade para explorar um universo pouco conhecido por quem não atua diretamente com a área. Nosso bate-papo vai ser regido pelo passado, presente e, por que não, futuro de uma empresa centenária sediada em Itaipava. É com muito prazer que eu recebo o engenheiro mecânico Ramon Farias e o contador e advogado aposentado João Gonzi para tratar dos 130 anos da Matheus Borg, pertencente ao Grupo Mustad e famosa pela produção de ferraduras para cavalos. Ramon e João, sejam muito bem-vindos. É uma enorme satisfação ter vocês aqui hoje. Obrigado, Carol. Satisfação nossa. Animados em contar essa história? Sim, vamos lá falar de uma história de 130 anos que a empresa vai fazer, né? Uma história centenária que, por incrível que pareça, até certo ponto desconhecida pelos petropolitanos. É, um bocado, né? Ninguém imagina que a gente tem a maior fábrica de ferraduras do mundo aqui em Petrópolis. Né? Ó, um spoiler para daqui a pouco. Antes de dar início ao bate-papo propriamente dito, eu quero agradecer as empresas que apoiam a realização desse podcast. O Estúdio Petrópolis, que fica sediado aqui no Quarteirão Brasileiro e que oferece uma gama de serviços no segmento audiovisual, incluindo a locação de equipamentos de cinema. No último episódio do podcast, o Bruno, sócio fundador do estúdio, participou do programa. Então, se você deseja conhecer mais da missão do Estúdio Petrópolis e uma das pessoas que o movem, eu te aconselho fortemente a conferir esse episódio mais tarde. A Mude Petrópolis, empresa de roupas femininas nascida em Petrópolis, que se orgulha em desenvolver todas as suas peças aqui na cidade e coleções autorais feitas à mão. A partir de agora, inclusive, quem acompanha o Petrópolis Sob Lente vai ter cupom para usar na loja. Seja no site ou então nas lojas físicas, basta apresentar o cupom SOBLENTES10 para obter desconto de 10% em peças que não estejam na promoção. O Salão Werner, que fica localizado na Nelson de Saerp 75 e que oferece uma infraestrutura diferenciada bem no coração da cidade, com benefícios para quem também segue o Petrópolis Sob Lentes. E aí, para isso, é fundamental avisar que você acompanhe o perfil no momento do agendamento do serviço. E, por fim, mas não menos importante, o Cadanes e o Chalé do Chocolate. O Cadanes conta hoje com 3 lojas na cidade, inclusive, João já até antecipou essa informação nos bastidores. Uma na Paulo Barbosa, número 47, a outra na Rua do Imperador, número 135, e uma terceira na 16 de março, número 98. Eu sou uma grande admiradora da família por trás da empresa, que tem envolvimento com o segmento de lanches há quase 50 anos e que é muito batalhadora. E também o Chalé do Chocolate, que é uma excelente opção para essa Páscoa. Eles fabricam chocolates artesanais há mais de 15 anos em Petrópolis e contam com vários itens que podem ser dados como lembrancinhas. Quem quiser conhecer a loja pessoalmente, é só dar um pulinho lá no Liberty Garden, que fica na Barão de Amazonas, ao lado do Museu de Cera de Petrópolis. Enquanto eu preparava o roteiro desse programa, eu me dei conta de que entre janeiro e abril desse ano, eu tive o prazer de atuar como plataforma para contar as histórias de 2 empresas centenárias de Itaipava, que coincidentemente completam 130 anos em 2025. Em janeiro foi a Vassouras Rossi e agora a Matheus Borg. Que coincidência, né? Coincidência. No mesmo ano e um número tão expressivo. Exatamente. O João Gonzi, ele tem uma história com a Matheus Borg que atravessa gerações. Para vocês terem uma ideia, já são 3 gerações da mesma família, contribuindo para que esse legado seja perpetuado na cidade. Contam os documentos da empresa que essa caminhada de 130 anos teve início em 1895, lá atrás, com a fundação da Fábrica Nacional de Cravos para Ferraduras, aqui em Petrópolis, pelo seu Guilherme Lui. Mas foi no momento mais contemporâneo da história que muitos petropolitanos ouviram falar ou então atuaram diretamente com a marca. Foi o caso do pai do João, que foi colaborador da então chamada Ferraria Petrópolis, no bairro Morém. João, conta pra gente em qual setor que o seu pai trabalhava e quais eram os produtos fabricados na época. Sim. Porque, pelo que você me contou, era uma gama bem diversificada.
tipo assim, igual você já explicou, nós somos 3 gerações que participamos da empresa, né? O meu pai ficou lá na época de 1960, 70, foi na época que ele trabalhou lá. Nesse período, a empresa, ela fabricava cravos, taxas, né? E pregos. A gente tinha até a oportunidade de fazer visitas, às vezes fazia tipo uma portas abertas ou uma festividade, poderia levar os familiares, e nós tínhamos a oportunidade de estar conhecendo como funcionava essa produção. E tinha também, paralelamente, outros produtos que eles faziam para parafusos e etc., dentro da fabricação que eu falei para você. E eu também entrei na empresa posteriormente, né? Cheguei no setor de recursos humanos, depois fomos trabalhar também na logística, empacotamento, tudo dessa maneira. E hoje tem lá meu filho que também continua trabalhando lá na área comercial, né? E o seu pai, ele trabalhava em que fabricação exatamente? O meu pai sempre trabalhou fazendo os cravos, que eram as máquinas que nós conhecemos lá, né? Ele trabalhava na prensa de cravos, né? Tinha eles mesmos que eram assim as pessoas que faziam a própria manutenção das máquinas, né? E era uma época que talvez não exigia tanta qualidade quanto hoje o mercado exige, mas mesmo assim trabalhava atendendo todo o mercado interno, que tinha bastante demanda, né? E queria saber quais são as suas recordações dessa época, porque, pelo que você comentou comigo, você teve acesso à fábrica numa idade ainda muito jovem. Seu pai faleceu muito cedo também, e você falou que tinha ali seus 15 anos. Por aí, devia ter mais ou menos essa idade, nós íamos lá, porque não existia tanta exigência na área de segurança, igual existe atualmente. Então, a gente poderia, às vezes, fazia, igual eu expliquei, uma portas abertas, você podia visitar, olhava as máquinas, o processo, tudo isso nós podíamos estar lá acompanhando, mas, lógico, dentro de uns limites. Normalmente, isso acontecia mais quando tinha uma festividade, era tudo demarcado, a empresa criava muito portas abertas, às vezes deixava visita para toda a comunidade, o pessoal do bairro, nós mesmos trabalhávamos fazendo esse acompanhamento, né, para mostrar como funcionavam os processos, né? Eu acho que essa ação de portas abertas tinha que ser mais encorajada em Petrópolis. Não sei, vocês têm algum projeto assim, gente? Na Mustard também? Para a comunidade conhecer? Hoje, como o Gonzi falou, né, a gente tem muita restrição por causa de segurança, né? Das normativas brasileiras. Mas no ano passado nós tivemos, não portas abertas, mas nós tivemos o Dia das Crianças lá na fábrica. Filhos de colaboradores. Os filhos de colaboradores estiveram lá, nós tínhamos infláveis. E aí levamos a Luana, né, do marketing, conseguiu pra gente um ferrador, né? O nosso cliente. E eles passearam de cavalo, de pôneizinho, e o ferrador mostrou para todo mundo como é que troca uma ferradura. Então isso foi bem bacana, né, para todo mundo. Sim, com certeza. Mas na fábrica em si, né, até por causa da periculosidade e da segurança, não foi possível. Mas sempre tem essa proximidade, né? De uma porque é uma empresa familiar, né? Não só, né, da Mateis, mas o próprio Grupo Mustard é uma empresa familiar. E nós temos, assim como o Gonzi, né, 3 gerações, nós temos colaboradores que estão há 30 anos. Tem muito tempo de casa. 29, 20. Então, nós temos pessoas que cresceram ali, que os filhos se conhecem. Então, é uma empresa bem familiar. Então, é bem bacana.
E muita gente de casa deve estar se perguntando a partir de quando que a empresa assume o nome de Matheus Borg, que até hoje é conhecido na cidade, apesar de ser pertencente ao Grupo Mustad, quando a gente fala Matheus Borg, todo mundo conecta as ferraduras. Essa denominação ela aconteceu em 1978, quando ela se especializou na fabricação e na comercialização de cravos. E 14 anos mais tarde, ela adquiriu a fábrica Ferraduras JK, lá de São Paulo, e hoje tem a sua produção totalmente dedicada a ferraduras de aço. O Ramon, ele é gerente de planta, então é ele quem cuida de toda a produção, manutenção, oficina e ferramentaria da empresa. Sabendo disso, Ramon, eu queria que você dividisse com o público a magnitude do que é produzido aqui em Petrópolis, para que as pessoas entendam a importância tanto a nível municipal, no país, quanto internacionalmente. Sim. Não, isso é bem bacana, porque às vezes eu sou petropolitano. Como a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu nunca trabalhei em Petrópolis. E conheci a Matheus da história lá do Morém, né? Daquilo que o Gonzo explicou, mas não tinha ideia dessa magnitude, né? Hoje nós temos aqui, como a gente deu um spoilerzinho, né? Aquele teaser. A gente tem a maior fábrica de ferraduras do mundo, né? Então, quando a gente pega... nós temos outras fábricas de ferradura dentro do Grupo Mustad, mas nós somos aquela que produz mais. Anualmente, nós temos aí uma produção de mais de 18 milhões de ferraduras. É muita então, coisa. é muita ferradura, né? Que supre o Brasil e toda a América Latina. E parte, né, da Turquia, Marrocos ali. Então, a gente produz bastante coisa. E eu acho que essa magnitude... Eu acho que os petropolitanos não conhecem, né? Agora vão conhecer, né? Porque é espetacular. nós temos bastante gente vendo isso daqui, né? Eu acrescento que, tipo assim, a fábrica de ferraduras, ela é oriunda da cidade de Araçatuba. Isso mesmo, em São Paulo. Porque chama-se JK Araçatuba. Ela veio para cá, ela não fabricava uma ferradura. O esforço de todas as pessoas da parte técnica, mais os funcionários... que a gente, quando saiu lá a primeira ferradura, as pessoas que operavam lá, foi o diretor na época, o Carlos Chifres, fizemos até uma sexta-feira, fomos lá dar uma comemorada. Agora a linha vai começar a funcionar. Eu né? lembro que você falou que foi feita... Nós estamos fabricando lá mais de a quantidade lá, mais de 1 milhão de ferraduras. Por mês. Entendeu? Então, por mês. Nós temos que envaidecer essa... crescimento da empresa e dentro da nossa cidade, né? Com certeza. E eu lembro que você comentou que você participou desse processo de importação dos equipamentos de São Paulo para cá, para movimentar essa produção e fazer com que ela pudesse ser escalada. Porque o que acontece? A empresa estava lá. Um dos meus trabalhos que foram na minha responsabilidade era legalizar a parte com os órgãos ambientais, né? E também com a junta prefeitura, órgãos municipais, estaduais e federais. Para quê? Para a empresa começar a funcionar. E foi acontecendo paralelamente. Tanto que nós iniciamos as atividades aqui na Barão do Rio Branco, perto ali dos bombeiros, onde que era um depósito uma gráfica da Tribuna de Petrópolis. Aquele galpão. Aqui pertinho, por sinal. Ali é que começou. E no ano 2000 é que a empresa começou, logo antes, tinha esse terreno lá de 10 mil metros quadrados, que construiu essa conglomerado lá, que hoje, né, com 10 mil metros quadrados, 4 mil metros de galpão, espetacular, né? Maravilhoso. É uma satisfação muito bacana, né? E eu queria ouvir do Ramon como é que é feita essa divisão das unidades de negócio, porque o Brasil é o responsável por essa produção surpreendente de ferraduras a nível mundial, e aí também tem fábricas na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Holanda, que você inclusive visitou. Como é que é feita essa distribuição da produção das mercadorias? Então, a partir do momento que o Grupo Mustad chega, ele transforma o que a gente tem hoje em o que a gente chama unidade de negócio, né? Business units. Então, no Brasil, nós produzimos cravos também. A gente passa a produzir apenas ferraduras de aço, né? Para o mercado nacional, que
suga aí quase que 50% da nossa produção. Nós, no Brasil, somos um país muito forte, né, no que tange ao uso de ferradura, conhecimento, né, os eventos que são feitos. Isso muito graças à Mustad, né, faz com que o conhecimento do nosso ferrador seja já algo que seja exportado para outros países. Então, a gente passa a produzir ferradura de aço. Na Argentina, a gente tem uma fábrica de ferradura de alumínio, né, uma ferradura um pouco mais leve, para alguns eventos específicos. Na Colômbia, nós temos o cravo e a grosa, né? Eu brinco, né? Se a gente pensar aí numa manicure, a gente faz ali o cravo e faz a lixinha, né? Então, a grosa é onde o ferrador ajusta o cravo, ajusta o casco, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma fábrica também de ferradura, mas muito mais para o mercado americano, né? Ali, Estados Unidos, Canadá. Na Europa, a gente tem uma fábrica também de ferradura, mas muito mais voltada para o mercado europeu, né? E ali na Austrália, naqueles países ali da Oceania. Então, essa é a divisão que nós temos hoje. Né? Cada um contribuindo com aquilo que faz de melhor. Isso. E aí a gente aqui, dentro de todas essas fábricas, hoje nós temos aí a fábrica que tem o maior número de colaboradores e a maior produção. Isso é fenomenal. E é uma história que não só se assemelha da Vassouras Rossi por conta do número de anos em atividade, da trajetória, da caminhada propriamente dita, mas também pelo fato de muita gente não saber que ela está sediada aqui, né? Em janeiro eu fiz esse bate-papo, conduzi essa conversa para fazer com que os petropolitanos tivessem essa descoberta, esse novo olhar com relação à empresa, e as pessoas simplesmente não faziam ideia de que a maior também produtora de vassouras no Brasil está aqui em Petrópolis. Então, como o João falou, a gente tem que valorizar e fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer a magnitude do que é feito aqui em Petrópolis. É uma marca conhecida. Você vai dentro dos mercados, em outros estados, sempre tem esse produto Rossi nas estantes, né? E em Itaipava também. Da nossa cidade, né? Em Itaipava. E como vocês já puderam perceber, numa trajetória centenária como é a da Matheus, é comum que aconteçam transformações na produção e também mudanças de endereço. O João já adiantou que foi uma testemunha não só da mudança do complexo industrial da empresa para Itaipava, mas também uma figura ativa nesse processo. Ao todo foram 25 anos dedicados à firma. Sim. E muitos desafios aceitos, sendo um deles assumir a área de logística e empacotamento. Quais mudanças, João, que você ajudou a implementar nesse campo? Olha, a gente procurou, vamos botar assim, agilizar bem o empacotamento, porque existia uma demanda muito grande, a diferença entre o que produzia e o que era empacotado. Então, às vezes, ficava no setor de produção muitos produtos a serem empacotados. E com essa exclusividade ali do empacotamento, deu para a gente dar atenção, porque a empresa aumentou o número na exportação, no mercado interno também, e fizemos algumas mudanças lá, compramos mais seladoras, funcionários específicos e caixas mais resistentes, tudo mais paletizado, acelerando toda a embalagem. Isso tudo trouxe bastante benefício. A empresa, ela já tinha mais ou menos uma linha a seguir, porque ela foi uma das primeiras empresas a se certificar pela ISO 9000, né? Então, isso tudo trouxe um procedimento que isso também ajuda bastante. Os funcionários já têm conscientização do que é um descarte, do que é um procedimento, do que é limpeza, do que é manutenção. Quer dizer, o funcionário, quando ele já está na empresa com essa visão, o Ramon pode Facilita até muito. Estender mais isso. Isso ajuda pra caramba, porque a coisa organizada evolui mais. Mas a gente conseguiu, e hoje ficava bem assim, paralelo o empacotamento e a produção. Lógico que com muito esforço sempre e com a ajuda de todos os funcionários e também da administração
da alta administração dando apoio para a gente poder estar fazendo investimento e a coisa desenvolver, né? Você até comentou que na sua gestão foi feito o primeiro 1 milhão de ferraduras e que você até mandou fazer uma placa comemorativa. Como é que tá essa história? A gente tanto tem o empacotamento que ele exige que a ferradura é selada, quanto tem o empacotamento que ela é manual, né? Que a pessoa coloca nas caixinhas e vai embora. Então, nunca tínhamos chegado assim a empacotar tanta ferradura, né? Aí a gente vinha contando e vinha mantendo ali o controle, registro. né? Aí, quando um dia lá deu 1 milhão de ferraduras, eu falei, é maluquice, eu separei ela, mandei arrumar uma madeira que chama pinho de riga, bonita, né, antiga, fizemos lá e colocamos lá como simbolizar aquela ferradura. Um marco, 1 né, milhão, na história. Né? Hoje deve estar um número muito maior, né? Eu fico imaginando, né, essa transição, né? Porque quanto tempo mais ou menos, Gonzo, você demorou aí? Você acredita que demorou para você fazer essa ferradura 1 milhão? Alguns meses ou anos? Deve ter demorado meses, né? Meses. Então, hoje a gente faz 1 milhão em menos de um mês. É uma diferença absurda, né? Entre os tempos, né? Como você falou, né? A gente faz um produto que, teoricamente, é rudimentar, né? Não tem tantos requisitos, coisas do gênero, mas que é crucial para o animal. Porque você... Eu já fui visitar alguns clientes, né? Então, os nossos clientes são cavalos, né? Literalmente. São ferradores, mas nós vamos para ver cavalos. E você, imagina, você não tem um cavalo abaixo de R$400 mil. E você não ter uma ferradura, você pode perder um ativo. Isso é um ativo. Você pode perder um ativo porque o cavalo pode ter uma inflamação, uma tendinite ou algo do gênero e ter que ser sacrificado. Então, o trabalho que a gente faz é para facilitar a vida do ferrador, mas mais do que isso, né, é também para gerar um produto de qualidade para que o ferrador ele possa ter o negócio dele, mas... prosperidade e auxiliar na saúde do animal. Na saúde também. do animal, esse é o grande ponto. E né? esse contato com o cliente final deve ser muito gratificante e é o que, no fim das contas, move a atividade, né? Não, isso é muito importante, né? Nós tivemos, ao longo desses últimos meses, esse contato com ferradores, com distribuidores. E o mais interessante é que as melhorias nas ferraduras, elas saem da gente, mas principalmente por ouvir o cliente. Né? O time de vendas, né? o Gonzo Filho, né? Mais a Luana, de marketing, eles têm feito esse trabalho, né? de fato, gerar uma experiência para o cliente. E aí, você trazer o cliente até a fábrica para que ele possa conhecer como que é a produção, o processo, as restrições que também nós temos e a gente ter esse contato, né? A gente poder ouvir os nossos clientes é muito importante. Entender quais são as necessidades reais. De fato, né, as dores. O ferrador, ele é bem exigente. Sim. Entendeu? Então, os representantes da empresa que estão na área, eles sempre estão trazendo... observações, vamos falar reclamações, observações para melhoria do produto. Melhoria, né? Não, vou te contar uma experiência que nós tivemos, foi bem bacana. Nós recebemos 4 ferradores que são ferradores referência no Brasil e alguns até fora do Brasil, né? Tem feito evento fora do Brasil. Quando eles chegaram na planta e foram caminhando, olhando, os nossos colaboradores que seguem esses ferradores nas redes queriam tirar fotos, achavam, eram pessoas, celebridades, né, que estavam no nosso meio. Foi bem bacana. E essa ligação entre quem faz a ferradura e quem usa é muito bacana. É o que faz acontecer. Porque você não tem mais só uma ferradura que é recebida num pacotinho. Você tem a ferradura que foi feita
foi cortada pelo Lucas, foi dobrada pelo Leônidas, foi empacotada pelo Gonzi. Você humaniza o processo, Você humaniza o processo, e entende que tem toda uma cadeia por trás. Eu, pessoalmente, por isso que eu de imediato perguntei se vocês tinham esse programa de portas abertas, porque eu amo conhecer bastidores de empresa, principalmente de fábrica. Eu sou apaixonada. Tem até a fábrica de tecidos Dona Isabel Xinta, no Morém, e eu sou apaixonada por aquela fábrica. Já entrei lá dentro, lá tem alguns rolos da época da fabricação dos tecidos, e eu fico me perguntando como devia ser aquela produção. E aí, sempre que possível, na cidade, eu faço visitas para conhecer como é feito, para valorizar o produto. E é muito legal porque há muitas mãos, né? Sim. Hoje, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Uma ferradura, ela passa por quantas pessoas ali no chão da fábrica? Uma ferradura, ela passa pelo menos aí por no mínimo mais 10 pessoas, né? Olha que você legal. tem São ciclos, né? São ciclos, né? Você chega com uma barra reta, né? Que você não sabe como ela vai ser conformada, depois passa pelo processo de conformação, inspeção de qualidade. Esse é um outro ponto fundamental. Sim. A parte de empacotamento, o time de warehouse, né? de inventário. Fora, né, as mãos que são ocultas, né, que fazem com que a ferradura saia do nosso centro de distribuição, né? Time de vendas, time de marketing, as pessoas que estão por trás disso fazendo o planejamento. Então, passa por um bocadinho de mãos, né? E você já adiantou esse ponto, então eu queria justamente que você falasse sobre como a matéria-prima é transformada em produto final. Hoje, a Mustad é uma empresa carbono zero, o que significa que ela neutraliza a emissão de gases de efeito estufa gerados pelas suas atividades a partir de práticas como a reciclagem, o reaproveitamento, o plantio de árvores e a proteção de florestas, consequentemente também fazendo uso de energia limpa. Boa parte da fabricação ela é automatizada, você até me mostrou alguns vídeos de processos robotizados, e alguns setores ainda dependem de processos manuais. E o que eu achei mais interessante é que são feitos vários tamanhos e moldes de ferradura para evitar justamente que o ferrador tenha que adaptar a peça ao cavalo. Você até usa aquela analogia da manicure do cavalo, né? Como é que então a matéria-prima ela se transforma em produto final? Porque em outras unidades de negócio você falou que os processos às vezes são invertidos, mas que aqui vocês têm uma linha própria de fabricar. Sim, né? Tudo depende do tipo de ferradura que nós vamos fazer, né? Por isso que tem essas variações. Aqui no Brasil, a gente tem uma matéria-prima que chega, né, de forma como uma barra reta. A gente passa por um processo, né, de esquentar essa barra, ela passa por um forno. Depois nós temos o que a gente chama de estampagem, né, onde a gente faz o furo, faz ali o canal, onde dá o alívio de sola para o cavalo. Tem o molde, que aí, como você falou, né, o molde é feito de acordo com o cavalo. A gente tem, né, por exemplo, não só cavalo, mas a gente tem algumas aqui na América do Sul, né, em América Latina de uma forma geral, nós temos mulas que também utilizam, né, burros, né, então outro formato, um outro formato, um formato totalmente diferente de cavalo. Se a gente pegar o mercado brasileiro, né, o cavalo do estado de São Paulo é completamente diferente a pata do cavalo do sul, né, pelas raças. Então a gente tem, né, como a gente brinca, né, não sei se vou fazer merchan aqui para eles, mas a gente é como se nós fôssemos a Nike dos cavalos, entendeu? Porque nós temos o sapato, né, para cada cavalinho e com uma qualidade, né, estilo Nike, né? Esse é o grande ponto, né? E a ideia é que a gente tenha nos tamanhos específicos para facilitar a vida do ferrador. Né? Esse é o grande ponto. E tem muita gente, né, que você está falando de ferrar o cavalo e tal, que fala assim, gente, por que ferra o cavalo? Bota aquele cravo, mas isso é um mal necessário. Porque o cavalo, ele não foi criado, né, para ficar na zona urbana e sim na rural. Então, com essa mudança que houve, entrou a ferradura e o cravo, porque senão as patinhas dele não suportavam o atrito, asfalto, né? Esse negócio todo, né?
Então, dessa maneira, para proteger também, um mal necessário, né? E a localização da empresa também é estratégica, porque Itaipava está ali rodeado por aras, em localidades próximas, mas você me falou que boa parte dos clientes de vocês são de fora daqui do município. Vocês atendem clientes de quais regiões? Até no Nordeste? Como eu disse, né, nós não somos a maior apenas porque a gente tem a maior produção, mas também nós temos a maior capilaridade no Brasil e está no mundo, né? Então, a gente consegue chegar onde pouca gente consegue, né? Então, nós temos clientes aí, vamos dizer, do Iapoque ao Chuí, né? Agora mudou, né? Tem um outro ponto que são os pontos extremos do Brasil, mas a gente consegue enviar para o sul e para o norte. Então, temos um bom volume em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste. E como o Gonzo estava falando, né? Você ferrar o cavalo é muito importante. E o nosso time de qualidade, né, e a gente, né, trabalha para que esse ferrageamento ele aconteça de forma como que não machuque o cavalo. Então, se você trabalha com qualquer tipo de ferradura, né, ou artesanalmente o cara vai fazer uma ferradura, ele pode fazer o furo de uma forma incorreta e ferrar o cavalo e acontecer de pinçar, né, que a gente chama. Ele pega, sabe quando você faz a unha e aperta, vai por debaixo da unha, sente aquela dor horrível? É a mesma coisa com o cavalo. E o mais interessante é que, assim como a nossa unha cresce, o casco do cavalo também cresce. Então, de tempos em tempos, o ferrador tem que ir lá fazer todo um trabalho, cortar o casco, trocar a ferradura. Não é simples como parece. Não. E todo esse material, além do cravo e da ferradura, a Mostos também oferece todos esses produtos para os clientes, né? É uma gama ampla de produtos disponíveis. E eu queria voltar rapidamente na questão da produção para chamar atenção para o peso da prensa que atinge o aço. Essa é uma informação que você citou comigo nos bastidores e que eu acho que chama muita atenção. Para você conformar, né, a ferradura e garantir, por exemplo, planicidade, né, que ela fique plana, você tem aí, né, não só para que fique plana, mas também para fazer a estampagem, né, para fazer os furos. Você tem prensas que quando elas descem, elas chegam a 80 toneladas, né? Por isso que a gente fala que são equipamentos perigosos, né? Mas hoje, né, nós temos todo um processo de seguir as normas reguladoras. Então, a gente tem pouquíssimo contato com essa prensa, né? O operador, mesmo nas linhas manuais, tem pouquíssimo contato para que a gente possa garantir a segurança do nosso colaborador. E aí, colocando em xeque passado e presente, você se lembra, João, de como era feita a produção das ferraduras naquele tempo? Você até chamou atenção para o momento em que as ferraduras passam a fazer parte da produção, que até então era uma produção voltada para os cravos, e aí chega um momento na história em que a produção passa a se dedicar também a esse outro segmento. Como é que foi esse processo de incorporação e o quanto que mudou daquela época para cá? Hoje a gente vê uma mudança muito grande, mas naquela época, como a empresa estava iniciando, você via tudo com mais lentidão, né? Por quê? Para poder chegar a poder estar atendendo ao mercado. Por exemplo, tinha que ter muita criatividade, principalmente nessa questão de linear da ferradura, dos furos, né? Tinha empresas que faziam aqueles... Pulsão. O pulsão lá dentro da empresa era um problema sério, porque a gente trabalhava lá fazendo a implementação de qualidade e essas coisas apareciam lá, a gente via que era um problema. Mas tudo com boa vontade dos funcionários, a equipe toda, a pessoa da Mostos, de experiência secular aí de... E você se lembra do que foi o fator motivacional para passar a trabalhar com ferradura também? Porque até então era uma produção voltada para os cravos. E aí o que motivou a empresa a ter essa outra produção também? Eu acredito que existia a demanda de mercado, né? Necessitava que, tipo assim, o cravo e a ferradura são
dois componentes que vivem juntos, né? Então, a matriz só estava fazendo os cravos e a ferradura era importada. Então, chegou a uma conclusão e falou, poxa, vamos trazer isso para cá, que nós, com a nossa experiência adquirida com os nacionais, né? E também com a experiência dos europeus, que é da família Musta de Mateis, juntaram e a coisa... O melhor dos dois mundos. Foi embora. Eu quero aproveitar para exibir aqui algumas fotos de ações comemorativas que vocês fizeram por ocasião do aniversário, fotos antigas da época da operação lá no Morém. Para quem não está lembrado, João, onde é que ficava a produção no Morém, lá na época da Ferraria Petrópolis? Então, a fábrica ela funcionava, para as pessoas identificarem melhor, é na General Marciano Magalhães, número 161. Ali era onde é o galpão hoje da Iquinha. Bem ali na ponta, né? Ali funcionava toda a Ferraria Petrópolis, que fazia cravos, fazia taxas, fazia pregos, parafusos, que começou a chegar os automóveis e geladeiras, que hoje chamamos de marca branca. Então, ali que funcionou. Com a venda da empresa, que um galpão ao lado passou a obrigar a produção de cravos. A gente está vendo ali uma foto do aniversário de 118 anos da empresa. Me chamou muita atenção aquela latinha da Mustad. Depois eu quero que vocês comentem sobre ela. Tem ali também uma linha do tempo com fotos antigas que retratam esse crescimento, essa evolução da empresa ao longo do tempo. Essa foto é no Morém, João? No Morém. Essa é a fábrica, ela está de frente para a Rua Doutor Saerpe. Tá vendo? Esse aqui, o portão principal era aqui, que as pessoas entravam por esse, depois inverteu para Marciano Magalhães. Essa é a Rua Doutor Saerpe com... A foto foi tirada dali da frente da fábrica Dona Isabel. Ela é a fábrica Dona Isabel. Rio, tá vendo? Isso, mas ela é muito tem uma extensa. Ponte. Então a pessoa está ali do lado da fábrica fotografando. Exatamente. Ali era cheio de história, né? Você passava pelo ABC, você ver, passava pela Mateis e Dona Isabel. A industrial. fábrica construiu mais 3 andares aqui. Que funcionava em ferramentaria, engenharia e lá em cima era o treinamento. Essa foto aí é mais para entendedores da produção. Então, não sei que etapa que é. Uma máquina de fazer cravos. Né? Onde seu pai trabalhou. Exatamente. Cravos, parafusos. Essa era a sala de produção dos parafusos, né? Tudo no Morém. Agora já é em Itaipava. Aí já é território do Ramon. Essa aí já é aquele galpão ao lado que eu falei com você. Acho que ele foi inaugurado em 1978, por aí. Onde foi construída, só funcionava cravos. Tá. Né? Também, ó. E aí a latinha, que latinha é essa? Essa Vocês latinha sabem? era de cravos importados, bem provável. Tá aparecendo ali na Suécia. Nós tínhamos uma fábrica na Suécia onde fazia cravos. Hoje, toda a produção de cravos foi consolidada aqui na América Latina, na fábrica da Colômbia, né, em Bogotá. Mas a primeira fábrica do grupo foi na Suécia. Que bacana. Maravilha. Essas fotos, eu acho que elas enriquecem muito essa imersão no tema. Sim. Porque o Morém, Ramon estava até comentando, né? Tinha a fábrica de tecidos Cometa, a fábrica de tecidos Dona Isabel, a produção da Ferraria Petrópolis e depois da Mateis. Aurora, que deixou vários depósitos lá. Sim. Então, é um bairro que realmente tem esse passado operário, industrial, muito pulsante. E eu acho que as famílias que tiveram algum envolvimento com essas fábricas, elas têm uma sensação de pertencimento muito grande. Com certeza. E um carinho, um zelo pela história, assim como você que acabou dando continuidade ao legado do seu pai. Não, você vê que tem
história ainda, porque a Matheus ela tinha uma vila em frente à fábrica. E hoje essa vila está lá. A fábrica Dona Isabel tem ali uma vila Luiz Carlos Soares, Isso que mesmo. também era da fábrica. Lá em cima, na Aurora, também tem ali no Morim, começando a subir ao Morim, tem umas casas também que é vila, acho que é Santa Helena, alguma coisa assim. Então, quer dizer, as indústrias estavam ali, mas, ao mesmo tempo, era um incentivo para que as pessoas tivessem a sua residência, né? Eu acho isso muito bacana. É a forma como o empreendimento se entrelaça com a comunidade. E no que diz respeito a Itaipava, a mão de obra de vocês hoje, ela é local, na fábrica? Como é que é feita essa distribuição dos funcionários? Vocês têm funcionários de fora? A maioria dos nossos funcionários, aí vamos dizer que 80% ou mais são de Petrópolis. Que bom. E estão espalhados por todos os bairros de Petrópolis, Quitandinha, Alto da Serra, né? O nosso ônibus, né, que traz os nossos colaboradores, sai lá do Alto da Serra e cruza a cidade toda até chegar em Itaipava. Então, que bacana. Temos a maioria dos nossos colaboradores, e eu acho que até mais de 80%, que são de Petrópolis e muitos deles petropolitanos, né? Que bacana. Isso tudo contribui para essa valorização, para esse reconhecimento. Isso gera um vínculo muito forte da comunidade petropolitana. Esse benefício de você colocar o transporte à disposição de funcionários, sem ter que ficar pegando o ônibus de linha, distante, né? já facilita bastante. Você vê, se pegar um ônibus para Itaipava, você vai gastar, com certeza, mais de 1 hora. E quando que você vem no ônibus próprio da empresa, já é um facilitador, Otimiza tempo, energia. Com certeza. E a gente estava falando que algumas mudanças elas são inevitáveis para o crescimento da empresa, mas que certos aspectos são fundamentais de serem preservados para que ela possa manter a sua essência. E um desses traços que não se perderam na Matesborg é a fidelidade tanto dos ferradores quanto dos colaboradores com relação à empresa. Como já foi dito aqui, o João dedicou 25 anos à firma, participou das comemorações dos 100 anos e por todo o seu carinho e esforços ele foi presenteado com um livro que celebra a história dele na Matesborg. Esse presente ele é guardado a 7 chaves por você, não é, João? Com certeza. O que esse livro simboliza? Eu queria até que você mostrasse pra gente essa obra-prima. Esse é o livro, né? Várias fotos de atividades que nós tivemos lá, aniversário, treinamento, desenvolvimento. E eu guardo, quando eu saí de lá, me deram o livro, e com várias fotos da minha família, tem foto dos 100 anos. Eu guardo com todo carinho, porque é uma lembrança bacana, né? Muito. Fico satisfeito de ter recebido, que marca o período que eu trabalhei lá, né? E fizemos boas coisas para a empresa, eu não tenho dúvida disso. Então, é uma satisfação de ter recebido esse livro e ter trabalhado na empresa também, né? O que eu acho bacana é que o João se aposentou, mas continua como porta-voz da empresa, fazendo todo esse resgate histórico, essa eternização da memória, porque você é testemunha, né, João? Sim, igual nós falamos, são 3 gerações que trabalharam na empresa. E eu também, por ter trabalhado numa área administrativa, eu sempre gostei também de estar verificando a história da empresa, como é que iniciou. Aí, quando tinha os aniversários, a gente fazia pesquisa de todo o histórico da empresa, das famílias. Então, isso foi guardando, né? E eu tipo assim, eu posso estar relatando algumas coisas, mas tem bastante coisas na empresa que pode ser aproveitado também para relatar, né? E a história, é o que eu estava comentando com o Ramon. A história, principalmente essa que é vivida por cada um que com ela colabora, ela se torna singular. Então, você é capaz de compartilhar essas lembranças da época em que seu pai foi funcionário, de quando você o visitava. E isso tudo é muito precioso porque ninguém tem igual. Essa história, essa vivência, só você tem. Eu acredito, pelo menos, vamos dizer, oficialmente, não existe, né? E eu fico, mais uma vez, feliz por meu pai ter trabalhado lá, eu trabalhei, meu filho continua trabalhando. A empresa deu todo um suporte para
para a minha família, né? Então, a gente fica muito satisfeito com isso. E um outro traço que molda a Matheus Borg é a educação continuada. Em média, são promovidos mais de 36 eventos ao ano, incluindo campeonatos, feiras e uma importante parceria com a Universidade do Cavalo, que é a maior universidade equina do Brasil. Como é que se dá essa parceria e quais frutos que vocês colhem a partir dela, Ramon? Como a gente estava falando, né, para que a gente tenha, né, essa conscientização de que uma ferradura é importante, a gente precisa educar de alguma forma, né, os nossos ferradores. Não quer dizer que nós estamos ensinando a eles o trabalho deles, né? Na realidade, a gente está fomentando e trazendo, né, a experiência que o Grupo Mustad tem, onde nós tínhamos ferradores de alto nível apenas fora do país. A gente começou a trazer esses ferradores para que nós pudéssemos elevar o nível de conhecimento, né? E hoje o Brasil, ele não perde para nenhum lugar, né? É mais um aprimoramento, né? Nós temos ferradores hoje de alto nível que dão treinamento em outros países aqui da América Latina e até fora, são convidados para estarem fora. E o que mais me chama a atenção, eu não faço, vamos dizer assim, eu não tenho hoje, né, a quantidade de anos de trabalho, a história, né, que se confunde, né, da vida pessoal com a vida da Matheus, né, como o Gonzi tem, né? Mas o que eu vejo e que me impressiona muito é que nós não temos apenas clientes, a gente tem fã da marca. Isso é uma coisa muito bacana que o nosso time de marketing, nosso time de vendas fomenta, né? Você ter clientes é importante, mas na primeira crise, o cliente ele troca de produto, ele troca de marca. Agora, quando você tem fã, não. O fã, ele idolatra, ele defende, admira. E isso é muito bacana. E o mais legal é que é recíproco. Como eu falei com você, os ferradores estavam na fábrica e os colaboradores tinham ali, estavam perto daqueles que eram os ídolos dele, né? Porque eles acabam seguindo essas pessoas, né? E o mais interessante é que a gente está falando de ferradores, mas nós temos também colaboradores, né? Como o Gonzi passou por lá. Na semana que passou, né, nós fizemos um convite, né, um esquenta para o programa. E o João, ele foi lá, né, para ver essa diferença, né? Fizemos até um almoço especial pro João, né? João. Na realidade, era um almoço especial para os colaboradores, mas ele se fez valer, né? Aproveitou. E, assim, o mais interessante, né, o que nós podemos ver é que o João encontrou várias pessoas que ele trabalhou no passado, né? E a gente vê, né, que não só o João ficou feliz de estar de novo na fábrica, mas aquelas pessoas que trabalharam com o João também ficaram felizes de ver o João de volta, né? E quanto tempo, né? Bacana, né? E a gente passa muito tempo dentro de um ambiente de trabalho, um ambiente fabril. Então, a ideia é nossa, né? Nós fazemos ferraduras, é claro, mas a gente está ali, muito mais do que fazer ferradura, é tornar a vida do ferrador, mas também do nosso colaborador mais fácil. Com certeza. Porque é um prazerosa. processo trabalhoso, a gente está muito tempo lá, então a gente precisa fazer com que o processo seja bacana para acontecer igual o João. O João foi lá e no finalzinho, quando ele estava indo embora, ele falou, isso que vale a pena, né? A gente fez um bocado de ferradura, mas a amizade é que ficou, porque as ferraduras já foram. E ainda mais em ambientes fabris, em que você está muito em contato com o maquinário, com aquilo que é frio, quando você tem essas trocas, essa conexão, isso faz com que a pessoa desenvolva um afeto, uma admiração diferente. Eu atribuo isso ao seguinte, a empresa é uma empresa familiar, né? Começou lá com seu Otton Matheus, depois Herman Matheus, a esposa, Dona Ingrid, quando ele faleceu, ela assumiu a direção, depois o filho Andrés Matheus, mas a filha, entendeu? E lá na Mustad também não é diferente.
tem o seu Christian, Ole Mustard, hoje tem o Hans e o Claran. Quer dizer, essa questão, por ser familiar, parece que isso traduz para dentro da empresa. Você vê que as pessoas, vamos botar assim, a rotatividade de empregados na empresa não é... É baixa. É baixa. Porque a pessoa entra lá, você vê um ambiente familiar. Pertencimento, né? Entendeu? As pessoas têm um carinho pela empresa. E isso também reflete porque a empresa ela dá os benefícios, uma empresa que faz os pagamentos dos funcionários rigorosamente em dia. Tudo isso traduz o quê? Felicidade para as pessoas. Né? E como eu falei lá no começo do programa, hoje o João se orgulha muito em saber que seu filho é a terceira geração da família a colaborar com a empresa. E saber também que cada geração galgou o seu próprio espaço lá dentro. Sim. Você falou que seu pai começou lá embaixo, no chão de fábrica, que você aos pouquinhos foi melhorando a sua posição e que seu filho fez o mesmo. Sim. Vamos botar assim, na época do meu pai, ele veio lá do interior de Minas Gerais, né? Lá da cidade onde nós nascemos, que se chama Guarará. Ele veio para cá sem conhecimento, o conhecimento dele devia ser de agricultura, né? Com certeza era isso. E veio para cá, você vê, foi trabalhar dentro de uma indústria. Isso, na minha opinião, é um progresso. O cara que sai lá da agricultura e vem, entendeu? Trabalhou um bom período na Matheus, lógico, depois surgiu outra oportunidade que a pessoa sempre objetiva o crescimento. Provavelmente a troca dele foi para melhora, né? Eu também vim de outras empresas, apliquei minha experiência e conhecimento dentro da Matheus, né? E vamos, assim, implementando a nossa experiência, conhecimento, para ajudar no desenvolvimento da empresa. O Felipe hoje está lá também em atividade e a gente vai sempre... galgando uma posição melhor, seu espaço. Né? Com paciência, estudando, progredindo. Né? E como é uma empresa familiar, não só na gestão, mas também no corpo de funcionários, é muito comum que os filhos sigam os passos dos pais. Então, por isso que são funcionários de longa data, com muito tempo de casa, em que os filhos, os netos, também passam a procurar uma oportunidade lá dentro, a contribuir com essa história, que, no fim das contas, é um motivo de orgulho. Sim, com certeza. É uma responsabilidade muito grande de quem está lá atualmente. Né? Você trabalhar numa empresa que vai fazer 130 anos... Poxa, é a manutenção de uma história. Né? E hoje não é só uma empresa de 130 anos brasileira, de Petrópolis. Nós estamos falando de uma multinacional. A Mustard, ela está presente em vários países, temos oportunidades em vários lugares. Então, isso é muito bom também, né? E estar aqui contigo é bacana pela sua audiência e pelo teu alcance. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente achar bons profissionais. Nós temos, sim, alguns profissionais que são de fora de Petrópolis, porque às vezes a gente abre as oportunidades e eu não sei se essa visibilidade é tão grande, né? Como eu falei, eu mesmo não tinha essa visibilidade do que era, ou do que é a Matheus, do que é o Grupo Mustard, né? Então, isso é importante para que as pessoas fiquem atentas também. As vagas, elas aparecem, desde vagas para estágio até vagas para gerente. E, normalmente, essas vagas são divulgadas na internet? Como é que é feito esse acesso a essas oportunidades? São divulgadas amplamente na internet, né? Hoje, então, gente, fiquem atentos. Tudo é pela internet, mas aparece, né, no LinkedIn, né, a gente posta em outros lugares, né? Numa vaga de estágio, por exemplo, os órgãos de estágio, né? CIE, todos eles estão lá. E isso é importante. Eu sei que, né, em Petrópolis nós temos ainda outras empresas, né? E às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Porque
não é tão fácil, mas a gente tem oportunidades, as oportunidades elas aparecem, e como o Gonzi falou, não só oportunidades de estar lá, mas de crescimento. A gente tem trabalhado muito também no desenvolvimento não só do nosso cliente, do ferrador, mas do nosso colaborador, para que eles conheçam mais não só o nosso produto, mas também se desenvolvam como pessoas, como profissionais, para que a gente possa ter o melhor produto, né? Eu acho que colaborar como empresa centenária traz muitos benefícios. Eu, hoje, coincidentemente, a caminho daqui, encontrei com um amigo que eu não via há anos, que trabalhou comigo na Tribuna quando eu era estagiária. E ele é fotógrafo, um abraço para o Bruno Avelar, fotógrafo, motorista, e a gente trabalhou juntos nesse ambiente centenário onde eu comecei minha carreira. E como que eu olho para trás com carinho, sabe? Com gratidão por ter convivido com pessoas que me moldaram enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que o ambiente em que a gente escolhe estar inserido diz muito sobre quem a gente vai ser, sobre as formas com que a gente vai ser moldado. Então, fiquem atentos, gente, porque é uma grande oportunidade. Muitas pessoas falam sobre o quanto Petrópolis já teve no segmento industrial, mas é fundamental que a gente valorize o que está em atividade e o que contribui com com a economia da cidade, com a economia do país, que faz com que dê sustento para tantas famílias. Isso é verdade. E não é tão fácil a gente ver, né? Infelizmente, indústrias aqui em Petrópolis. Que encerraram as atividades, né? Muitas encerraram atividades, nós falamos sobre algumas só ali no bairro do Morém. Mas a gente ainda tem oportunidades aparecendo aqui. Sim. E vale a pena estar em Petrópolis, trabalhar em Petrópolis. E nós estamos falando de uma empresa que é consolidada. Exatamente. Não são 3 anos, né? São 130 anos. É muita coisa. E eu sei que vocês que estão assistindo, que estão acompanhando esse bate-papo, devem estar doidos para testemunhar, visualizar como é que é feito tudo isso. E o Petrópolis Sob Lentes vai estar na indústria no mês que vem, agora em maio, para acompanhar de perto essa comemoração e também a produção. Então, acompanhe o Petrópolis Sob Lentes no Instagram e também o Grupo Mustad. Tem na nossa página no Instagram, a gente tem ali bastante coisa, né? Não só aparece algumas coisas sobre a fábrica, mas também sobre o nosso negócio, né? Os ferradores, vocês vão conhecer, né? E tem uma galera que gosta, né? É impressionante. Depois que eu falei, né, que trabalhava com ferradura, apareceu vários amigos falando assim, poxa, eu vejo vídeos de ferrajamento, né? Porque são aqueles vídeos que são, eu não lembro, prazerosos, né? O pessoal fica vendo vídeos de ferrajamento, né? É bem interessante. E não imaginava nem que os amigos conheciam esse negócio. E qual que é o @, para o pessoal seguir? Mustad Brasil. Perfeito. Fácil, gente. MUSTAD Brasil. Isso. Muitas pessoas talvez nem sabem o que é uma ferradura e um cravo. Pois é. Por ser um produto centenário, né? Mas você vê, a empresa ela vem se inovando nessa... E mesmo com um produto antigo, mas inovando. É um universo muito específico, muito peculiar. E aí, quando a gente fala, por mais que a pessoa não tenha envolvimento com a área, ela se sente intrigada, curiosa para conhecer mais. Então, acho que isso também gera essa reação nas pessoas. A gente está chegando no finalzinho do programa, passou muito rápido e eu quero entrar naquele encerramento em que eu ouço como é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Vou começar com o João. João, qual é a sua lembrança favorita de quando você trabalhou na empresa? A minha lembrança favorita era convívio assim, com os funcionários, né? Tá podendo conviver com todas as pessoas que estavam dentro da empresa, participar gosto muito da área esportiva, nós participávamos de muitos torneios, né? Também tive a oportunidade de vários treinamentos existentes dentro da empresa, tudo isso veio... E 1 milhão, a ferradura do 1 milhão. Tem a ferradura 1 milhão. Essa também não... Também a implantação do sistema da qualidade, que nós fomos uma das primeiras empresas a adquirir a certificação. Isso também trouxe bastante prazer e satisfação. Esse aí é fã de carteirinha.
A Matheus Borg, agora Mustard, é sinônimo de? De uma empresa familiar, né? Uma empresa que procura estar passando todo aquele ambiente familiar para as pessoas, lógico, buscando produtividade, para atingir produtividade, qualidade, para atingir os clientes Então, finais. acho que Matheus Borg é sinônimo de família. Sim. E como é Petrópolis sob as suas lentes, João? Petrópolis. Sob as suas lentes. Como é que você visualiza a cidade? Para você, como é Petrópolis? Eu me considero embora seja mineiro. Embora não tenha nascido em Petrópolis, né, sou de Minas Gerais, mas eu me considero mais petropolitano, porque boa parte da minha vida foi criada aqui, foi a cidade que me deu a oportunidade de ter um crescimento, então tudo isso valoriza para mim. Petrópolis sob as lentes de Ramon Farias. Qual é a sua maior satisfação em gerenciar a produção da Matheus Borg? Tem sido um grande desafio, né? Eu não estou aqui há 20 anos, né? Gonzi, quando chegou lá, 25 anos, eu estava nascendo, né? Eu estou há pouco tempo, vamos completar 3 anos, mas o que tem sido mais satisfatório é ver e ouvir, né, do pessoal, né, que o sorriso no rosto dos colaboradores, ele é o mesmo daquela época que o Gonzi viveu. E isso tem sido bem bacana. E não só isso, ouvir aquilo que os distribuidores, os ferradores, nossos clientes, falaram que, de fato, agora nós temos ouvido as requisições, né, aquilo que eles pedem. Então, o que mais me deixa satisfeito de estar ali é que a gente tem feito o que o Gonzi ele fez nesse tempo todo. Eu não tô só gerenciando as pessoas, mas sim formando amigos. Uhum. O maior diferencial da Mustard no Brasil? O maior diferencial na Mustard do Brasil... a Mustard é única. Não tem outra. Pode aparecer algumas outras, né? Eu estava me preparando para você fazer aquela pergunta, né, que você fez para ele, né? Qual é o sinônimo da Mustard, né? Eu já tinha... o sinônimo para mim é tradição. É o diferencial. É inovação. É tradição e inovação. A pergunta e às foi vezes, feita em outras palavras, mas no fim das contas o diferencial. Essência. Mas o grande ponto, né? As pessoas pensam que são coisas antagônicas, né? Tradição e inovação. Não. Nós da Mustard, nós temos, da Matheus, né? Nós temos 130 anos. E quando você fala de 130 anos, você pensa em coisa velha, né? 130 anos é uma coisa muito antiga, né? Na realidade, não. Hoje, o que nós temos feito é fazer com que a Mustard seja, né? Mustard de Matheus seja uma ponte entre o passado e o futuro. Nós temos sido essa ponte entre o passado e o futuro, com essa transformação tecnológica, com a automatização, mas principalmente com as pessoas. E é justamente um ponto em que eu toquei hoje, que é preservar a essência para conseguir dar continuidade às ações de uma forma que você esteja integrado ao futuro, mas sem perder quem você é, que é o diferencial e é o que você é sinônimo de. E como é Petrópolis sob as suas lentes, Ramon? Então, eu sou petropolitano, não ganhei essa, Gonzi, pelo menos essa. Sou lá do Alto da Serra, da Rua dos Ferroviários. Eu sou mais petropolitano que você, tá? Será? É verdade, pela quantidade de tempo. Petrópolis é... Eu gosto muito de Petrópolis, né? A gente está falando nos bastidores, né? Essa daqui é a primeira vez que, dentro de uma indústria como a Mustard, eu trabalho em Petrópolis. Sempre trabalhei fora de Petrópolis, Rio, São Paulo. E Petrópolis é sinal de casa. A gente sai, a gente vai para outros lugares, vai trabalhar, né? Lá no Rio, não sei o que lá. Mas quando a gente chega aqui, a gente faz... Estamos em casa. Não tem sensação que se compare a esse retorno, né? Temos o ar-condicionado natural, né? E como diz o hino, né? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui, né? Isso mesmo. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que assim como eu, quem acompanhou o programa aprendeu demais sobre esse universo que é fascinante. A gente não espera que seja
habitado por tantos detalhes, tantas particularidades que tornam dele único e uma empresa que, mais uma vez, gente, é nascida em Petrópolis, que é centenária, que está mais atualizada do que nunca e que continua a crescer tanto entre colaboradores quanto clientes. Então, para mim, foi uma grande satisfação poder contar essa história aqui. Faço o convite mais uma vez para que vocês acompanhem o perfil da Mustad no Instagram, @Mustad Brasil. Por lá eles publicam, enfim, atualizações, esses depoimentos de quem trabalha com o produto no dia a dia, porque uma coisa é você ver o produto estático, o outro é tá vendo em atividade, em ação. E isso é muito bacana. Vocês querem fazer algum comentário final? Agradeço ao Estúdio Petrópolis, né, pela oportunidade, né? Acho que é por aí. E ao Petrópolis sob lentes. É isso aí. Não, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que é bacana, muito bacana esse trabalho que a Carol faz aqui na cidade, porque nós somos a história, né? Petrópolis é a história. E às vezes a gente perde isso, né? É bom reviver, né? E esse aqui específico nós somos a história e a história ainda está viva, né? Às vezes, no perfil, a gente vê tanta história que já se foi. Sim. Né? Que a gente fica com pena, né? A gente falou de algumas antes aqui. Aqui, não. A Mustad, a matriz, ela está viva e muito bem viva. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pra gente que está em contato, o meu dia a dia, ele é muito pautado por esses assuntos que fazem parte de um passado, mas que não necessariamente continuam no presente. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conhecer histórias que estão em atividade, como você falou, e continuam pulsantes, isso é muito satisfatório. Gente, muito obrigada por terem conferido essa conversa, esse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez aos apoiadores, ao Estúdio Petrópolis, a Mude Petrópolis, Salão Werner, Cadanes e Chalé do Chocolate, que preparou mimos para vocês levarem para casa como lembrança do programa. E nos vemos no próximo episódio.